Olá corredor, olá corredora, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal e hoje, como você pode ver aqui do lado, eu vou te apresentar o guia completo dos treinos de corrida. Então, caso você seja um corredor iniciante, está chegando nesse mundo da corrida e ainda não está familiarizado com os tipos de treino que existe, ou se você já é um corredor que já faz alguns treinos, já corre, já dá suas corridas, mas quer evoluir ainda mais e precisa entender as nuances do treinamento, ou ainda se você já é um corredor avançado, mais experiente, mas busca aumentar ainda mais a sua performance e talvez tenha algum treino aqui que você não está usando. E agora que eu olhei para cá, eu já esqueci de mais um treino, lembrei agora, então já vou adicionar mais um treino aqui. Ó, pra te ver que tem bastante conteúdo aqui nesse vídeo. Então vou te explicar cada um o que é esse treino, para que ele serve e em que momento usar. Então vamos lá, o primeiro treino, rodagem. Basicamente é o treino em ritmo leve ou moderado. Para que serve? Ele vai servir para formar a sua base aeróbica. Base aeróbica. Nestor, o que é base aeróbica? Basicamente esse treino aqui é aquele treino que tu vai rodar, fazer aquela tua rodagem no mesmo ritmo, no ritmo leve ou no ritmo moderado, sempre mantendo o mesmo pace, que serve para te melhorar condicionamento cardiovascular, serve para te melhorar a tua capacidade de respirar, serve para te recuperar de um treino muito forte. Então basicamente isso, é para formar a sua base aeróbica. Em que momento usar? Sempre. Durante todo o ano você vai usar esses treinos porque ele forma a base da corrida. Se tem um treino que é clássico da corrida, é o treino de rodagem. Muitas vezes ele também, como eu coloquei aqui, ele é chamado de treino leve, mas consequentemente a gente chama de rodagem, tá certo? Esse treino aí, geralzão, tranquilo, no mesmo ritmo, leve. O segundo treino é o fartlek. O que é o treino fartlek? Basicamente ele é um jogo, a tradução do termo fartlek é jogo de velocidade. E para que ele serve? Então o que ele é? É um jogo de velocidade onde é um treino onde tu alterna muitas velocidades. Tu pode alternar essas velocidades, tu pode alternar a distância que tu faz essas velocidades. Então tu pode no momento acelerar por 30 segundos muito rápido, depois tu acelera por 2 minutos não tão rápido, aí tu pega um trecho com subida, aí tu pega outro trecho com descida, e tu acelera na descida, quando tu pega a subida tu acelera. Então basicamente ele serve para variar os estímulos. Isso aí, então tu vai usar um treino fartlek para te variar, para te ter contato com diferentes velocidades. Em que momento usar? Eu gosto de usar ele muito na base, ou seja, naquele período onde tu não tem provas, tu não está treinando para uma prova específica, onde é que tu está mais livre, muitas vezes final do ano, início do ano. Então eu gosto de usar o fartlek nesses momentos para te manter o contato com algumas velocidades e também para acrescentar variabilidade nos treinos. Digamos que tu tá treinando aí para uma meia maratona e tá há um bom tempo nesse ciclo, tá fazendo longos assim, onde tu tá mantendo sempre o mesmo ritmo e às vezes para acrescentar uma variabilidade eu coloco um treino fartlek para mexer um pouco mais, tu acelerar um pouco, perder um pouco essa questão de sempre treinar no mesmo ritmo e para quando as coisas ficam um pouco mais monótonas na corrida, eu gosto de adicionar muito o fartlek, mas basicamente trabalho nesses dois pontos o treino fartlek. Aí vem o longão. O que ele é? É o treino mais longo da sua planilha. Como assim o treino mais longo da minha planilha, Nestor? Digamos que tu faça 3 treinos na semana. Se teu treino mais longo em quilometragem é 8 km, teu longão vai ter sido de 8 km. Ah, Nestor, meu treino mais longo é de 14. Beleza, o seu longão é de 14 km. Mas, Nestor, eu sou muito iniciante, o máximo que eu corro é 5. Então, teu longão vai ser de 5 km. Para que ele serve? Ele serve para construir resistência na corrida, ou seja, porque a gente passa um longo período de tempo correndo e aí ele serve para que tu crie essa resistência, tu coloque teu corpo numa situação de enfrentar um longo tempo correndo, de passar muito tempo correndo, de resistir a esse cansaço, ao desconforto de passar muito tempo. Então tu fortalece teus músculos, teus tendões, tuas articulações a passar um grande tempo correndo e também fortalece a tua mente para aguentar treinos, para aguentar aí um tempo de prova maior. Embora o longão ele seja o treino mais longo da sua planilha, se você já consegue correr mais distâncias, para quem está iniciante ele sempre vai ser o treino mais longo. Mas para quem já tem aí um pouco mais de experiência na corrida, eu gosto que esse treino longo ele seja no mínimo de 1 hora de duração.
Se você é iniciante, pode desconsiderar isso, tá? Mas para alguém que já consegue correr 1 hora ou mais de 1 hora, eu sempre gosto que o treino longo ele tenha pelo menos 1 hora de duração, porque eu acho um tempo legal. Entre 1 hora a 1 hora e 20, caso você não esteja com nenhuma prova específica. E aí, o longão, em que momento usar? Todo ano. Sempre a gente faz longão, então final de semana, dia clássico do longão. Ou sábado ou domingo vai ter esse treino mais longo, que é o treino onde a gente tem um pouco mais de tempo para fazer, né? Os dias que a gente tem mais tempo para fazer. Então é sempre bom fazer todo ano o longão. Uma vez na semana tá ótimo. E basicamente a gente usa principalmente o treino longo, é o treino específico para meia maratona e maratona. Então, meia maratona e maratona, o treino longo é um dos, se não o treino principal para esse tipo de prova, que é provas que tu passa mais tempo correndo. Então, se você for treinar para alguma dessas distâncias, você precisa dar qualidade no treino longo, beleza? Aí vem o treino intervalado, também conhecido como treino de tiro. O que ele é? Ele é velocidades e distâncias pré-programadas. Então, são... como é que eu vou explicar? São tiros... Como é que eu vou colocar essa definição? Vamos botar. São corridas com distâncias, tempo e ritmo pré-programado. Agora consegui. E ritmo pré-programado. Vamos botar pra cá. Aí. Para que serve? Ele serve para melhorar a sua resistência específica. Cara, eu quero escrever rápido e acabo errando. Resistência específica e velocidade. Então, eles são essas corridas com distância. Por exemplo, tu vai fazer 5 tiros de 1000 na tua velocidade de 5 km. Para que tu vai fazer isso? Porque tu quer melhorar a tua resistência em relação àquela velocidade e também melhorar a tua velocidade numa prova. Então, normalmente eles são assim, 10 de 400, 5 de 1000, 5 de 2000. São corridas com distâncias, tempo e ritmo pré-programado que servem para melhorar a sua resistência específica e velocidade aeróbica. Então, são aqueles treinos que têm o objetivo em melhorar as tuas distâncias um pouquinho maiores, melhorar o teu condicionamento aeróbico, fazer com que tu resista mais a esse cansaço da corrida. Em que momento usar? Dá para ser usado na base, mas eu não costumo usar ele muito na base. A base é aquele período que tu tá longe de provas. Eles são usados principalmente em períodos específicos e competitivos. Como assim, Nestor? Períodos específicos e competitivos. Tem um vídeo aqui no meu canal só falando sobre periodização da corrida, caso tu queira aprender mais. Mas é basicamente quando tá chegando perto de uma prova. Então, digamos que você vai fazer uma prova de 10 km. Nesse período, nas 10, 12 semanas que antecedem essa prova, você vai começar a fazer treinos intervalados, com o objetivo de melhorar o seu condicionamento, a sua resistência, a sua velocidade específica para aquele 10 km. Então vai fazer um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais lento que aquele 10 km, mas o objetivo principal é que você chegue na sua prova-alvo e melhore, faça mais rápido. Então, esse é o objetivo de um treino intervalado. O que é o treino de repetição? Ele não é muito usado aqui no Brasil, pelo menos os treinadores não costumam falar muito do treino de repetição, mas ele também são corridas com distância, tempo e ritmo pré-programado. Só que, diferente aqui do aeróbico, o objetivo dele não é ganhar resistência específica, e sim é trabalhar velocidade, técnica de corrida e resistência anaeróbica. Qual a diferença, Nestor, entre resistência aeróbica e resistência anaeróbica? Ou velocidade, né, aqui que eu estou colocando. Basicamente, a velocidade aeróbica é quando tu usa o oxigênio, ainda você está usando oxigênio para... O oxigênio, digamos assim, é a sua principal fonte de energia. Então, você está conseguindo respirar, esse oxigênio que você ingere aqui vai para sua célula, faz a respiração celular e é transformado em energia. A resistência anaeróbica é quando você não consegue, o oxigênio não dá conta de produzir a sua energia, ou seja, está correndo muito rápido por uma quantidade de tempo considerável e aí tu não consegue fazer com que o seu corpo só o oxigênio dê conta dele. Então, basicamente é essa a questão da resistência anaeróbica. Mas o principal dele é trabalhar a sua velocidade. Então,
costuma trabalhar em velocidades mais rápidas aqui que o treino intervalado, trabalha a sua técnica de corrida, porque quando você corre rápido, você melhora a sua técnica de corrida, porque quanto mais rápido você corre, mais você precisa usar a sua técnica. E, normalmente, tem uma diferença aqui entre o intervalado e a repetição, que é em relação à pausa. Aqui, a pausa é quase sempre incompleta, ou seja, você fez um tiro, correu 1 km, você vai descansar, mas não vai descansar a ponto de recuperar totalmente. Você vai ter um cansaço, aí você faz um novo tiro, vai acumular um pouquinho mais de cansaço, vai fazer um próximo tiro. Aqui, na repetição, não. Você vai fazer um tiro, vai descansar, recuperar completamente as suas reservas de energia e aí vai fazer o próximo, porque o objetivo é melhorar a sua velocidade anaeróbica, técnica de corrida e velocidade normal. Que momento usar? Gosto muito de usar na base. E também depende muito da prova que você faz. Por exemplo, se você fizer provas mais curtas, como 3 km, 5 km, você precisa fazer esse treino com uma frequência maior. Se você faz uma maratona, você não precisa fazer esse treino com uma frequência tão grande, porque você não usa muito isso. Mas então, base ou início do período. Base ou início do período competitivo. A maioria dos corredores vai se beneficiar disso dessas duas formas, porque depois a grande maioria não compete em provas curtas, ou se compete, não compete com tanta intensidade assim. Então os outros treinos são mais importantes. Aqui vem strides, corridas coordenadas e acelerações. São basicamente corridas onde você corre em velocidade submáxima, máxima, e por distâncias curtas. Distâncias curtas. Como? Para que serve? Vamos passar já para que serve. Serve para aquecer o seu corpo, então antes de um treino intervalado, é muito legal de usar. E também serve para você melhorar a sua velocidade geral, porque como é uma velocidade submáxima e por uma distância curta, ela não tem uma carga, um estresse tão grande, diferente de uma repetição, que como são distâncias maiores, na repetição aqui a gente faz no mínimo 200, 300, 400, 500 metros. Aqui, nos strides ou corridas coordenadas, a gente faz 50, 100, 150 metros no máximo. E aí serve justamente para manter contato com a velocidade e para aquecimento. Em que momento usar? Todo ano. Todo ano a gente faz strides, eles são essenciais, principalmente antes de treinos intervalados, treinos mais fortes, é essencial fazer strides, tá certo? Porque você vai ver que você vai ter uma melhora muito grande se você fizer isso. E por que todo ano? Porque a gente sempre precisa manter esse contato com a velocidade. Como eu já te falei, que eles não geram tanto estresse assim, é ideal que você faça. Então, pode ser feito antes dos treinos intervalados, que eu gosto muito, e também após alguns treinos leves, algum treino de rodagem, você pode encaixar uns strides para melhorar aí o seu condicionamento geral, beleza? Treino regenerativo, como o próprio nome já diz, é uma corrida em ritmo muito, mas muito leve. Muito leve. Para que serve? Justamente como o próprio nome dele já diz, regenerar o corpo. Então a gente usa treinos regenerativos quando você tem um estresse muito grande, seja numa prova, por exemplo, correr uma maratona, seja numa sequência de treinos muito fortes. Então serve para regenerar. Em que momento usar? Se você é corredor amador e você corre menos de 100 km da semana, você não faz regenerativo. Não há necessidade de fazer treinos regenerativos. Porque como o nome dele já diz, é regenerar depois de um estresse muito grande, é impossível você atingir um estresse muito grande no seu corpo fazendo 3 treinos na semana. Porque você faz um treino, normalmente tem um dia de descanso e aí você faz um outro treino. Então você tem 48 horas de descanso entre um treino forte e outro, supondo que você faz 3 treinos fortes na semana, o que é bem improvável. Então, esse treino regenerativo você não usa. Corredor amador, até vou deixar em caps lock aqui. Tá difícil, né? Você não usa, tá certo? Por quê? Porque não há necessidade de fazer isso. Agora a gente vai para o ritmado ou tempo run. O que ele é? Basicamente uma corrida onde você tem que manter um ritmo pré-estabelecido que é mais forte e é um ritmo pré-estabelecido que é um pouquinho mais forte. Normalmente é parecido com o treino de limiar. Enquanto que a rodagem é um treino em ritmo leve ou moderado, que você tem uma faixa de ritmo maior para manter. Então, digamos, você tem que fazer um treino leve entre pace 5 e pace 6, ou entre 5,30 e 6,30. Então, você tem toda essa margem para fazer.
E é bem tranquilo, tem dias que você faz mais rápido, tem dias que você faz mais lento, depende de como você está. Já um ritmado ou um tempo run, ele é um ritmo específico, então tu vai correr entre 4,50 e 5,5. Por quê? Porque eu quero trabalhar a sua resistência, a velocidade, aquela velocidade específica por mais tempo. E aí costumam ser treinos um pouco mais longos. Então, vamos botar assim uma corrida com ritmo pré-definido e contínua. Então o ritmado tem essa característica. Pode ser que você tenha 2 km de aquecimento, depois você vai fazer 6 km ritmado no ritmo de meia maratona, no pace de meia maratona, ou 8 km no pace de meia maratona, ou 15 km no pace de maratona. Então esse basicamente é um treino ritmado. Ele serve para quê? Para criar resistência específica. Normalmente, o treino ritmado, ele entra para trabalhar tempo de prova, de meia maratona e maratona. Que como são provas maiores e o ritmo ele não é tão intenso assim, a gente usa treinos ritmados para que a pessoa vá se acostumando com aquele treino. Então vai inserindo pequenos treinos, 5, 8, 10 e aí vai subindo conforme vai chegando. Que momento usar? Também no período específico e competitivo. A gente não costuma fazer ritmado, por exemplo, na base, quando tu não está fazendo prova ou quando tu não está se preparando para uma meia maratona, porque não faz sentido, já que ele serve para te calibrar esse ritmo, para te entender como funciona a tua passada, a tua respiração, enquanto você está se preparando para uma dessas provas. Para uns 5 km não faz tanto sentido assim fazer um ritmado, mas até tem. O que acontece muito nesses treinos menores é fazer treinos em ritmo de limiar. O que é o treino de ritmo limiar? Basicamente, você vai fazer corridas, e essa corrida ela pode ser ritmada, pode ser uma corrida mais longa, mas você vai fazer uma corrida no ritmo de limiar. Nossa, que legal, Nestor. Não tem muito o que dizer. Mas para que serve? O ritmo de limiar é o ritmo normalmente que você leva para completar 1 hora de duração. Então, se você fosse correr durante 1 hora no seu máximo, obviamente que o máximo para essa 1 hora em ritmo constante, esse é o seu ritmo de limiar. E a corrida em ritmo de limiar serve justamente para trabalhar a sua resistência naquele momento onde... Lembra que eu te falei que tem a resistência aeróbica e a resistência anaeróbica? Existe um ponto, que a gente chama isso de limiar, que tem esse limiar aeróbico e o limiar anaeróbico, mas é aquele ponto onde teu corpo já não consegue dar conta de metabolizar o lactato que ele está produzindo, ou seja, você está produzindo o oxigênio, só que a demanda começa a aumentar muito. E aí você não consegue só produzir com oxigênio, você precisa também usar a via anaeróbica. E aí seu corpo não consegue mais dar conta de remover os subprodutos. É uma aula complexa, mais de fisiologia, não estou aqui para te complicar ainda mais as coisas, mas aí tu precisa, ele começa a subir e aí a gente chama de limiar. Então o nosso objetivo é trabalhar nessa faixa, onde você não precise da energia anaeróbica, mas você está exatamente equilibrado ali. Não está tão leve o treino a ponto de você nem estar produzindo energia anaeróbica, nem está tão pesado a ponto de a energia anaeróbica estar acima do que você consegue metabolizar. Então esse equilíbrio, e isso é muito bom para criar resistência, também criar resistência específica. E aí treinos de limiar são muito interessantes de ser usados o ano todo. Claro que na base a gente começa usando treinos de limiar mais tranquilo, às vezes colocando 10 minutos no ritmo de limiar, aí depois vai subindo conforme for melhorando, 15 minutos, 20 minutos, normalmente até no máximo 40 minutos. Isso pode ser 40 minutos direto, pode ser 2 de 10, por exemplo, 2 blocos de 10 minutos, 2 blocos de 15 minutos, 3 blocos de 10, 4 blocos de 10, e aí tem inúmeras variações, mas são corridas nesse ritmo de limiar. Aí a gente tem mais uma aqui também, mais um ponto que é a corrida progressiva, que basicamente você começa em um ritmo e termina em um ritmo mais forte. Basicamente é isso. Então digamos que você começou a 5 por quilômetro e a sua corrida progressiva você vai e termina a 4 por quilômetro. Você começou mais leve e vai acelerando ao longo do percurso. Isso é muito bom para criar resistência específica também, para criar resistência específica e geral, porque você vai acostumando o seu corpo cada vez a um desconforto maior. E é sempre interessante usar também o ano todo. Eu gosto de intercalar. E lembrando, cada um desses treinos aqui que eu estou te passando, não necessariamente você precisa fazer só um, tá? É possível fazer uma corrida progressiva colocando um limiar no final. Então, digamos, eu estou correndo
a pace. Meu limiar é pace 5. Eu comecei a correr a 6. Então eu faço 1 km a 6, outro a 5,45, 5,30, 5,15. Cheguei no ritmo 5, que é meu ritmo de limiar. E aí eu vou fazer, por exemplo, 10 minutos no ritmo de limiar. E depois eu fecho meu treino. Ou seja, foi um treino aí de 5, 6, 7 quilômetros, onde eu rodei leve, encaixei um limiar no final. Foi uma corrida progressiva até chegar no ritmo de limiar. É possível fazer. Dá pra fazer uma rodagem leve, chegando até o ritmo moderado, progressiva. Eu fui uma rodagem leve, mas eu comecei muito mais lento e acelerei. Eu posso fazer um intervalado, onde as distâncias, o tempo e o ritmo é pré-programado. Mas eu posso programar para que o meu primeiro tiro seja mais lento, e aí eu vou acelerando até o final. Então eu faço uma progressão dentro dos tiros. É possível sempre combinar. Eu posso fazer um longão progressivo. Eu posso fazer um longão fartlek. Então não quer dizer que cada um desses treinos ele seja isolado. Eu posso fazer dentro do meu próprio treino, um treino intervalado na minha rodagem. Eu faço uma rodagem, coloco um treino intervalado e depois volto para a rodagem. Então, normalmente a gente chama esse treino de intervalado, mas você combinou vários treinos ao mesmo tempo. Então, basicamente é isso. Rampas, subidas, o que são? São treinos em subidas. Como o próprio nome já diz, você vai pegar e correr na subida normalmente é o mais rápido que você conseguir. Então, são distâncias relativamente curtas, treinos normalmente usando entre 10 a 50 segundos, onde você sobe na velocidade máxima com o objetivo de criar força específica, resistência, velocidade e técnica. Por isso que tem que ser um tiro mais rápido. Claro que existem corridas que pegam subidas mais longas, então tem, por exemplo, os africanos fazem muito tiros de 400 metros na subida. Sobe 400, volta mais devagar. E aí tem inúmeras combinações também. Dá para fazer, por exemplo, um longão progressivo na subida. Você pega um longo e você termina subindo o morro no final, acelerando no ponto. Mas quando a gente fala em treino de rampas e subidas, é basicamente esses treinos específicos onde você faz um intervalado na subida. Você sobe, aí ou desce trotando ou desce caminhando, sobe de novo forte, desce e aí faz algumas repetições, 6, 8, 10, 12 repetições. Normalmente você usa na base, tá certo? Quando você não está em período de provas, mas se você for fazer alguma prova específica que tenha muitas subidas, é bem comum a gente também colocar esses treinos ali, porque isso vai te ajudar a chegar melhor na prova. Então, em períodos específicos também é interessante de usar. Treino de fortalecimento, basicamente aquele treino que você vai fazer na academia com o objetivo de fortalecer para correr. É o que né? Isso aqui é o objetivo, né? Fortalecer, deixar os seus músculos mais fortes, mais resistentes, é o treino na academia. Eu vou colocar treino na academia, tá? Mas não necessariamente você precisa fazer esse treino na academia. Você pode fazer na academia, num box de crossfit, numa aula de funcional, propriamente em casa, com o peso do corpo, comprando peso e treinando em casa. Mas basicamente esse treino, vou botar treino na academia não, treino com pesos. Seja ele corporal ou externo. Aí fica uma conceituação melhor. E aí é justamente para fortalecer, para correr e o ano todo você usa também. Por quê? Porque esse treino ele vai te dar base, ele fortalece para correr, ele melhora a sua força, sua resistência, previne de lesão, melhora a sua velocidade, porque você tem mais força para aplicar no solo e te impulsionar para frente. Então é um treino também bem essencial. E aí a gente tem o último treino, que são os educativos de corrida, que eles são, a gente pode falar, exercícios. É ruim falar isso, mas são exercícios que educam a sua corrida. Ou seja, são repetições que você vai fazer, por exemplo, joelho alto, skipping, calcanhar glúteo, passear na floresta, soldadinho, joelho alto 3-1, carioca, enfim, tem inúmeras variações. Se você quiser um vídeo só falando sobre educativos de corrida, você pode também deixar aqui nos comentários que eu trago aqui para você. Mas basicamente eles servem para aquecer e preparar o corpo. Embora ele seja um educativo, o nome dele seja educativo de corrida, eu não acho que o educativo ele corrija tanto assim a sua postura. Essa, inclusive, é uma opinião polêmica. Guardei a opinião polêmica para o final. Inclusive, se tu chegou até aqui, comenta polêmica, só para eu saber se tu chegou até esse momento do vídeo. E aí, ele serve justamente para aquecer e preparar o seu corpo para uma atividade. Alguns autores, treinadores defendem que ele educa a sua corrida, melhora a sua técnica de corrida. Eu não sou
tão adepto a isso, a não ser que você seja um corredor velocista, que corra provas de 100 e 200 metros. Para corredores fundistas, eu acredito que melhorar a sua velocidade geral é muito mais benéfico para a sua técnica de corrida do que trabalhar em educativos. Mas, que momento você pode usar ele? Você pode usar ele o ano todo, já que a gente usa antes de educativos, eu acho muito bom, principalmente se você é um corredor iniciante e está vendo isso, você sabe que se você fizer isso várias e várias vezes, é quase como se fosse um treino. Eu sei que às vezes eu passo treino de educativos para quem está começando porque não consegue correr. Então, se você está iniciando, um treino de educativo é um treino muito legal de ser feito. Então, basicamente, aqui são todos os treinos que existem dentro do mundo da corrida e, como eu te expliquei, a gente pode fazer inúmeras combinações entre eles para chegar ao resultado que a gente quer. Inclusive, se você quiser a minha ajuda para atingir os seus resultados, saiba que no primeiro link da descrição tem um vídeo onde eu te explico como funciona a minha assessoria de corrida. É só tu clicar lá e conhecer um pouco mais. Mas era isso, a gente se vê no próximo vídeo e valeu!